E aí, galera, tudo certo? Hoje chegamos então na aula falando sobre as tecnologias, falando um pouquinho sobre o mundo globalizado e como que o mercado de trabalho vai sendo influenciado por isso. E eu começo então fazendo esse questionamento para você. Quais as tecnologias que você usa no seu dia a dia? Será que está relacionado com alguma dessas? Com certeza, né? A gente hoje, cada vez mais a gente está utilizando tecnologias, ferramentas no nosso dia a dia, para que a gente possa ter, né, uma comunicação melhor e também facilitando o nosso dia a dia. Mas será que isso também já foi tecnologia? Acredito que sim, né? São ferramentas aí para a gente poder utilizar no dia a dia, a roda, os aquedutos, que hoje a gente tem encanamentos, né? O telégrafo, o trem a vapor, foi uma revolução aí nos meios de transporte, a máquina de escrever, o rádio, que fez com que muitas pessoas acessassem as notícias mesmo não sabendo ler, não sabendo escrever. Então foram revoluções tecnológicas bastante importantes que fazem parte aí da Revolução Industrial, onde a gente tem lá a primeira Revolução Industrial na Inglaterra ocorrendo a partir da produção de tecidos, de roupas, com a queima do carvão, né, máquinas a vapor. Depois a gente tem a segunda revolução industrial nos Estados Unidos, com a produção de automóveis a partir da eletricidade, linha de produção, né, o Fordismo, enfim. Temos então a terceira revolução industrial através da automação, da informática, e hoje vivemos então a indústria 4.0, né? Que é a quarta revolução industrial. Essa revolução industrial ela é muito marcada pelo uso de tecnologias digitais e inteligentes. Então o mundo ele deixa de ser muito físico para se tornar digital, né? A gente sai do analógico para o digital. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características dessa indústria 4.0. Começando aí falando um pouquinho sobre a automação, né? Eu trouxe o caso ali da Alexa, para quem tem em casa, automação também nas indústrias, onde as máquinas passam a fazer as nossas atividades, né? Que nós faríamos normalmente. Temos também a internet das coisas. A internet das coisas é uma forma, né? De que onde diz que a partir de agora tudo vai estar conectado à internet. Então, eu trouxe ali, por exemplo, uma lavadora de roupa, onde você conecta o seu celular e apita para você quando termina o processo de lavagem, ou uma geladeira em que você consegue ver de outro lugar o que tem dentro da sua geladeira. Né? As lâmpadas inteligentes, os smartwatches, tudo isso faz parte desse mundo, né? Cada vez mais conectado à internet. A gente tem a Big Data. O que seria a Big Data? A gente está falando sobre o mundo dos dados. Hoje, as redes sociais, né, trabalham muito com os algoritmos, onde a partir dos seus dados que você vai emitindo todos os dias, de que forma? A partir do momento que você curte, comenta, que você visualiza, tudo isso são formas de conseguir os seus dados para que depois eles consigam fazer campanhas de marketing, por exemplo. Então, os dados hoje são fundamentais. A gente também tem a impressão 3D. Eu trouxe um caso aí da carne, né, de um bife feito a partir de impressora 3D. A carne, no caso de soja, né, carne vegetal. E casos também aí de pessoas que utilizam prótese a partir de impressora 3D. Já temos também na questão da urbanização, né, máquinas produzindo através de impressora 3D, às vezes prédios, casas, enfim. Então, é uma outra tecnologia bastante interessante. A indústria 4.0 também está relacionada à realidade aumentada e virtual. E daí nós temos o caso do metaverso, né? Dei uma pesquisadinha sobre o metaverso, é muito interessante. É um projeto do Mark Zuckerberg, da Meta, né? Que é o Facebook, né? As redes sociais, onde o objetivo é que você viva dentro desse universo digital. Então é bem doido, assim, bem interessante. A computação em nuvem, né? Antigamente a gente usava disquete, CD, alguns ainda usam pendrive, né? Mas hoje cada vez mais as informações ficam na nuvem. O que seria a nuvem, né? Esse mundo digital que a gente não vê, mas que a gente está acessando. Então, quando você utiliza, por exemplo, um Google Fotos ou um Google Drive no seu celular, se você acessar a sua conta
em outro computador, outro celular, você vai ter acesso a esses dados. Então, são dados aí que não estão fisicamente em algum local. A inteligência artificial, quem nunca utilizou, né? Eu sei que você já usou, né? A gente tem aí alguns exemplos, o ChatGPT, que é bem usado, a Siri, o Gemini ou Gemini, a Meta AI, né, que é do WhatsApp. Então, a IA, ela está cada vez mais presente, né, e várias profissões aí utilizando também, tá? E eu coloquei ali algumas redes sociais, por quê? Porque o algoritmo das redes sociais também é considerado aí um IA, né, uma inteligência artificial. Então, são tecnologias onde a gente está cada vez mais utilizando, às vezes por brincadeira, por meme, mas também como ferramentas de trabalho. Isso tudo, então, resume, né, o que a gente está vivendo, que é esse mundo globalizado, onde a gente consegue comprar online, a gente consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro, né, e consumir produtos de vários locais. E daí eu queria que você parasse para refletir um pouco, né? Porque quando a gente fala sobre o mundo do trabalho e novas tecnologias, a gente pode se perguntar: as máquinas vão nos substituir, né? E eu queria que você parasse um pouco para pensar sobre as antigas profissões que já foram substituídas, né? A gente tem aqui o caso da pessoa que trabalhava, né, com a impressão e hoje em dia é impressora, né? Então é uma profissão que já não existe mais, a impressora substituiu. A gente tem o caso das pessoas que ficavam responsáveis por acender as luzes da cidade, hoje a energia elétrica não tem mais necessidade, né? As pessoas que eram telefonistas aí, que faziam o contato, né, entre a pessoa que está ligando e a pessoa que está recebendo a ligação, hoje a gente consegue diretamente fazer ligações. O datilógrafo, né, utilizando aí a datilografia, que é a máquina de escrever, hoje não existe mais. Antigamente a gente tinha, né, a revelação de fotos. Hoje você até pode imprimir as fotos, mas não é mais utilizado esse filme, né, de revelação de fotos. O vendedor da Barça, né, quem aí já comprou uma Barça, já teve acesso. Se você já teve, é porque, né, já foi aí de outra geração, porque hoje em dia muitos jovens nem sabem o que é a Barça. A Barça era uma enciclopédia, né, de vários livros, onde você tinha aí como se fosse um grande dicionário, mas com muito mais detalhes nas informações. Hoje a gente pesquisa no Google, né, tá tudo aí. Por exemplo, a profissão também de cocheiro, né? Hoje a gente pode dizer que é o Uber, né? Um motorista de aplicativo, mas aquela profissão não existe mais, né? E essas profissões estão sendo substituídas, né? A gente tem ali o caso, por exemplo, de Uber, né, de motorista, onde o carro é autônomo, então você não precisa nem dirigir. Hoje já tem carro até que dirige sozinho, não precisa nem de um motorista, de uma pessoa ali, né, de um ser humano. Os caixas de autoatendimento também, onde a gente vê, né, que precisa de muito menos humanos para você precisar trabalhar, né? Os caixas eletrônicos de banco. A gente já tem casos também de delivery feito por drones, então substituindo ele também a força de trabalho, né? Porém, galera, qual que é a diferença, tá? Com as novas tecnologias, não é que a gente vai ser substituído, mas que a gente precisa cada vez mais se qualificar. Então, as profissões, elas estão se tornando mais qualificadas, onde você tem que ter mais conhecimento realmente para atuar, né? A pessoa que trabalha, por exemplo, como caixa de supermercado, para ela ser um técnico de autoatendimento, ela vai ter que fazer um curso, uma especialização. Então, por isso que é muito importante o estudo, né? Eu trouxe algumas novas profissões aí, como é o técnico em automação. Automação é a partir do momento que a gente implementa máquinas na indústria, por exemplo, né? Então, quem faz o conserto de braços robóticos, tudo isso, você vai poder atuar nessa área. A gente também tem os desenvolvedores de aplicativos, tanto aplicativos para celular, também quanto software, né, para computadores. Então, cada vez mais a gente está utilizando, né, e precisa de pessoas especializadas nisso também. Analista de dados, eu falei para vocês sobre os dados, né, e as grandes empresas contratam pessoas só para fazer análise de dados, para você saber ali quais são os clientes, por exemplo, que compram mais, prever as tendências, né, são alguns exemplos aí.
marketing digital, que ficou cada vez mais conhecido, né, ultimamente com as redes sociais, onde você vai criar campanhas. Hoje, grandes empresas contratam pessoas especializadas em marketing digital de redes sociais. Então, você às vezes vai ser contratado para trabalhar com o Instagram, né, daquela empresa especificamente. Então, são áreas novas, né, onde a gente deixou de ter, às vezes, aquelas profissões e cada vez mais especializados. E a atividade de hoje, então, são 3 perguntinhas aí para vocês. A primeira é perguntando, né, qual que é a sua opinião sobre a mudança hoje em dia nas tecnologias. A segunda é cite uma profissão que pode desaparecer ou mudar muito com a tecnologia e justifique. E a terceira é cite uma profissão que pode crescer e ter mais oportunidades no futuro e justifique a sua resposta. Tá certo, pessoal? Boa aula, boa tarefa e até a próxima!